Programa não recomendado para menores de 10 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Amigos, esses dias eu tava aqui pensando sobre algo. Se os trens param na estação de trem e as barcas na estação das barcas, então é óbvio que o que se tem que fazer na estação de trabalho. Claro, você chega no serviço, dá bom dia pra todo mundo, pega um café e segue tranquilo pra sua mesa. As pessoas te vendo, elas dirão pra elas mesmas: lá vai alguém parar o trabalho. E bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio número 101, ou 101º, se vocês preferirem, do Retrocomputaria. Isso é a prova que nós sobrevivemos ao episódio 100, né? Sim, sobrevivemos, eu acho. Não, o João e o Juan estão aqui. Pois é, mas em compensação, o nosso assunto desse episódio não sobreviveu, né? Ou sobreviveu sobre outras formas. Então, como você sabe, nós estamos aqui presentes nesse episódio, eu, Ricardo Pinheiro. Eu, César Cardoso. E eu aqui, Giovanni Nunes, nessa fantástica mesa em formato de hipercubo. Na verdade, seria uma hiperpirâmide, né? Mas tudo bem. É, isso, uma hiperpirâmide. Hipercubo, hiperpirâmide, é tudo hiper, ninguém vai notar a diferença. É, tudo quadridimensional. Então, o nosso assunto para esse episódio, nós vamos falar das estações de trabalho, das workstations, aquelas que caminhavam sobre a Terra até um grande meteoro atingir o planeta. Vamos falar do tempo que elas estavam aí, caminhando por entre nós, seres humanos. Não estavam caminhando, elas não tinham pernas. Mas estavam sobre as mesas das pessoas, as mesas reforçadas, que precisavam de mais poder de processamento que um microcomputador, mas nem tanto ao ponto de precisar lançar a mão de um mini, um mainframe ou um supercomputador. O mais importante. Ou justificar que ele sozinho pudesse ter um mainframe só dele, né? E o mais importante, as pessoas olhavam para as workstations e pensavam: caramba, tem alguém trabalhando sério. Eu que não tivesse, mas era o mais importante. Alguém pensava que está trabalhando sério. Então, nesse episódio simpático, fofinho, com aroma de saudade, esse texto eu vou te contar, hein, Giovanni? Tá com uma cara de texto boçal, hein? Vamos tocar uma música agora do Michael Sullivan e Paulo Massadas, né? No, God! No, God, please, no! 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 E nesse episódio nós vamos falar sobre as estações de trabalho, sobre o workstation. Vamos dividi-lo basicamente em três partes, né? A primeira vamos falar da origem, passando pela época áurea das workstations, o qual alguns de nós lançaram mão de uso de algumas dessas nesse período, do declínio, e depois a gente vai falar das estações de trabalho que também são computadores clássicos. Afinal de contas, nós não somos de ferro e a gente tem que falar disso. Tá no contrato, a gente tem que falar de microclássico, né? Tá? A gente faz isso há 10 anos. Isso. E para não ficar cansativo, a gente terminar esse podcast hoje. Vocês terminaram de ver esse podcast também hoje? A gente vai evitar de ficar tecendo lista de modelo, lista de especificação, lista de fabricante. Até César, até porque isso aqui é um podcast, né? O archive.org. Exatamente. Qualquer coisa, pergunta lá pro archive.org. Pergunta pro Jason Scott. Cara, tem uns fabricantes de workstation, se a gente for listar todos os modelos, só de um fabricante em específico, cara, a gente vai ficar daqui até amanhã. Um deles. Então é melhor a gente falar a intenção delas como já foi dito. A gente não vai ficar fazendo catálogo, né? Nessa intenção. Vamos então voltar aí aos anos 50? Vamos lá, né? A gente começa assim, qual seria o primeiro computador, quando a gente pensa na origem do computador, como ele era uma máquina de uso coletivo, né? Até pelo custo, até pelo tamanho que ela ocupava, né? Pela quantidade de pessoas que ele demandava, não
era uma coisa de uma pessoa só. Não, e não só isso. Você não tinha a ideia de ter um computador ou mesmo um terminal para cada um. Você tinha um terminal. Quando você precisasse, você levantava da sua mesa, ia até o terminal, fazia o seu trabalho e voltava. Você tinha um terminal de entrada de dados que você usava com todo mundo. Todo mundo aprendeu a compartilhar com os amiguinhos. Ou seja, todo mundo usando o 3270. Ou não, o 3270 não. Todo mundo usava também no caso só nessa época, década de 50, mais ou menos, década de 60, todo mundo usava simpaticamente um caderno que você anotava que você queria programar, ou você ia lá e digitava na perfuradora de cartão. Com certeza. Ou você fazia, ou um digitador fazia. Depois você mandava pra leitora de cartão e aí torcer pra dar certo. Sim. Porém, lá por volta, comecinho da década de 1960... Na verdade, anunciado em outubro de 59, né? Mas enfim, lançado em 1960. Isso. Há um grande intervalo entre anúncio e lançamento. É o IBM 1620, anunciado pelo... era o Watson Jr., ele ainda não tinha virado um computador. O IBM 1620 também chamado de Cadete, que foi literalmente a primeira coisa ao qual poderíamos chamar de estação de trabalho. Era uma mesa com um computador com uma mesa, onde alguém podia puxar a cadeira e ficar brincando de trabalhar. Essa máquina, ela era alugada pela IBM ao custo de $1.000 por mês, e ela foi feita pensando no foco para ser barata. Barata, entre muitas aspas. Tão barato que não havia circuito para operações aritméticas. Não tinha uma ULA claramente definida dentro dele, mas tinha uma tabela de somas que ficava residente na memória, e aí com isso para facilitar o processo e economizar no custo. Apesar de que ela era programada, imagina em que linguagem? Essa mesmo que vocês estão pensando, Fortran. O curioso, ela somava fazendo cola, literalmente igual estudante. Com a diferença que ela não era pega colando, né? Era para o trabalho dela. Mas em 65 a IBM introduziu o 1130, que seria... ela introduziu também antes disso o 1620 Model 2, que já não tinha mais essa maluquice, ela já fazia conta, ela sabia fazer conta. E em 65 a IBM introduziu o 1130, que seria a evolução do Cadete, olha, um produto com nome, e que adicionava, assim, além de novos recursos para performance, melhoria, fazer somas, ele também permitia a expansibilidade do equipamento. Então você podia plugar impressora, de fita, disquete e coisas desse jeito. Pergunta cretina, se a evolução do Cadete é o quê? Subtenente? Não, era a Ipanema. Idiotas! Taca a música da praça aí. Pior ainda. É impressionante. O Cadete, ele vira tenente, se falei, amor. Podia ser, então, de Cadete virar evoluir a um Model 2, seria um Cadete GS, né? Por aí, ou um Ômega. Agora chega de falar de carro da GM, que não é um podcast de carro da GM. Enfim, já que esse não é um podcast da GM, vamos voltar a falar de Workstation. Não foi o único caso, na verdade, quando tá ali anos 60. Um outro caso desses de estação de trabalho, vamos dizer assim, era, por exemplo, mini computadores usados por apenas um usuário. O PDP-8, por exemplo, é um exemplo disso. Vocês vão lembrar do nosso episódio de mini computadores. Ele era baratinho, ele era pequenininho, dá pra transportar no carro. Dá pra colocar isso numa mesa reforçada. E parecia um cubo, né? Uhum. Enfim, voltem a ouvir o episódio de mini computadores. Emenda um trabalho pra gente pesquisar aquele episódio. Volta lá pra ouvir. Pois é. Assim, o PDP-8, assim, ele explodiu muito como o computador de uso secundário de departamentos de universidades, né? Era aquela máquina usada por um professor, ou dois professores, ou professores seus escravos, né? Também conhecido como alunos de... Orientado. Oriam-escravos dele. Orientandos. E que tecnicamente eram justamente uma máquina de uma pessoa só. Até que algum desses computadores caiu na mesa de alguém da inteligência artificial e a galera começou a programar em Lisp para esses PDP-8, PDP-10 e chegaram no momento que, bateu no limite, bicho. Daqui não consigo fazer mais nada. Estourei a máquina. Máquina com barramento de 18 bits. A palavra de 18 bits, não tem mais memória, tá acabando. E aí, assim, partindo do próprio pessoal do MIT, né, que da onde partiu essa ideia de vamos pegar todos os PDP para programar em inteligência artificial, vamos propor aqui, isso aqui é uma ideia de um computador que vai literalmente rodar Lisp nativamente, né? Ele cospe Lisp. E assim surgiram as Lisp Machines. Seria como as máquinas que nós usamos de 8 bits com o interpretador BASIC, ele já tinha nativo o Lisp, né? Ele convertia o Lisp para um bytecode e rodava, literalmente o assembler deles era Lisp. Nossa. Ele gerava um bytecode que literalmente era a transcrição do Lisp para assembler.
credo. Pois é. E aí, né, o TI Explorer da Texas Instruments, da Symbolics a série 3600 e da Xerox o Interlisp D. Particularmente a Symbolics, foi o grande nome de Lisp Machine. A Symbolics, para vocês terem uma ideia, a série 3600, ela tinha barramento de 32 bits para memória, trabalhava com palavra de 44 bits e no ano da graça de 1983 custava a merreca de $110 mil. Dinheiro de pinga. Haja pinga, né? Mas assim, essas Lisp Machines foram mais ou menos um início, né? Serviram como o estopim da ideia de você ter uma workstation, né? Aliás, tem um papo bem legal do 2-Bit History, que é um blog bem interessante. Não tem atualizações muito frequentes, mas sempre tem assunto legal. E tem um bate-papo aí, um post deles, que é de outubro de 2018, sobre as origens do Lisp. E é bem interessante, como o Lisp virou o deus das linguagens. Deus da linguagem para eles, né? Não, para ser uma linguagem bem interessante. Inclusive por um livro que é How Lisp Became God's Own Programming Language. É porque o Lisp ganhou essa fama de linguagem poderosa e tudo mais. Ele é um material bem interessante. Inclusive ele tem a citação de um livro que você consegue ler gratuitamente na internet, né? Que está disponível, que o livro chama-se Structure and Interpretation of Computer Programs. É um livro usado desde 85 pela galera pelos cursos de graduação do MIT e outras instituições. Inclusive no Brasil, ele é usado pelo pessoal da Federal de Santa Catarina, no curso de Ciência da Computação, que literalmente, eu vi o índice, é o livro que todo aluno precisa ler, todo desenvolvedor precisa ler, pelo menos uma vez na vida, nem que seja para odiar. É mais ou menos como o livro do Tannenbaum para ser operacional, né? É o Tannenbaum para programador, literalmente. E mais ou menos como o pessoal que trabalha com Shell tem que ler a página de manual do Bash, né? Por aí. Pelo menos uma vez na vida. Ou se perder por nela. Enfim, mas esse não é um podcast sobre livros para serem odiados. Lembrando que as Lisp Machines eram uns caixotões, né? E nós citamos uma Lisp Machine da Xerox, né? Sim, a Interlisp D. E assim, isso foi inspiração para que no ano da graça, 1973... Um bom ano? Concordo plenamente. Um bom ano. Não vou dizer que é melhor do que 74, mas tudo bem. Então, o Xerox Alto foi desenvolvido no mítico Xerox PARC Labs, que hoje em dia virou o que mesmo, César? Virou uma empresa em separada, PARC, que em 2002 a Xerox fez um spin-off. Emancipou, né? Nunca soube o que fazer com o PARC e vendeu logo o prato. Sabia mesmo pra que servia, né? Olha, churrascaria não, porque não faz ainda pesquisa sobre churrasco, né? Continua ainda fazendo as coisas. Inclusive, você vai na park.com, eles lembram do Xerox Alto, da Ethernet, tudo que é lá, o WhatGet, GUI, impressora laser, modelo MVC, Unicode, também criaram. Mouse. Então eu vou falar de Smalltalk também, pronto. Smalltalk. Não, fofoca não. Outras estações de trabalho pré-históricas foi como em 1977 foi lançada a TESAC 8510-A. Não é essa, né? Me lembra um padrão de monitores que tinha. Eu pensei que era 8514-A. Na época do Hércules, do CGA Mono, teve esse padrão que a IBM usava, não era? Era o VGA com outro nome. PERC, da Three Rivers. Nossa. Agora é PERC, tá? PRQ, esse de 79. E da Xerox, o Xerox Star, que é de 1981. E esse Xerox Star eu lembro de ter ouvido falar, além do Xerox Star. Agora os outros dois eu confesso que, pra mim... O Star é só do alto. Quer dizer, na verdade é o alto que foi comercializado. É o alto customizado. É o alto que ficou tão alto que virou estrela, né? Hoje a praça tá ligadíssima nesse podcast, hein? Hoje tá, o praçômetro tá com tudo. Daqui a pouco vai aparecer o Casal B aqui nesse podcast. A gente encerra assim a parte da ascensão, né? Que ela mais ou menos termina no início da década de 1980. Vou te avisar um negócio, hein? Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlist separado para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Moro!
Vamos lembrar aí uma coisa. Em 1970, vocês lembram do nosso episódio, né, que a gente falou? Nosso episódio que a gente falou da Motorola. O Motorola 68000 foi lançado em 1979. Sim. Isso é uma data muito importante porque no iníciozinho da década de 80, outros chips, mas em particular o 68000, permitiu o surgimento de empresas voltadas a atender uma demanda de processamento que você não tinha como atender pelos micros da época. Pelo que tinha antes, CPU de 16 bits, de 8. E você não tinha como atender nos mainframes porque os mainframes eram muito caros. Então você pegou aquele espaço ali dos 32 bits que o 68000 ocupa. César, e o principal, né? Você não tinha como fazer uma solução tipo a DEC fazia, de fazer uma placa inteira com um processador com essa capacidade de processamento. E junto com isso surgiu uma geração de processadores RISC. Você está falando, óbvio, não sou exatamente da mesma época, mas ali no mesmo período histórico. ARM, MIPS, HPPA, Power, Prism, PAR. Eles foram surgindo no decorrer da segunda metade da década de 80 em diante. O conceito do RISC, ele vem criado ao longo dos anos 70, e eu sempre fiz de aula dizendo que o RISC é fruto da sua época. Se você for examinar a ideia, o projeto dos processadores RISC é um projeto bem ripongo. Meus alunos riam quando falavam isso, mas falavam, mas se você pensar que ele é contra a cultura ao comparar com os CISCs, né, no formato, na estrutura, completamente diferente, vai pensar que assim, o pessoal tava correndo nessa direção, porque pra eles, assim, o futuro era RISC e RISC era o futuro. Acabou. O RISC e a orientação a objeto vão salvar o mundo. Todo mundo vai usar RISC, não, RISC é isso que é. Não, o blockchain vai salvar o mundo. Também. Sim, assim como hoje em dia, no final da segunda década do século XXI, a gente fala que Python vai salvar o mundo, né? Vamos criar um mundo só salvo pelo Python. Uma pessoa da área de programação diz que Python vai salvar o mundo. Não sabe como, mas que vai. Inclusive, a coisa ficou a tal ponto que RISC ficou associado à estação de trabalho, ao workstation, durante um período de tempo, porque o pessoal só usava o processador RISC, era muito caro, a produção, tudo, então usava RISC aonde? Nas estações de trabalho. Então se associou RISC ao termo workstation, principalmente na virada da década de 1980 para 1990. Criou-se aquela vinculação e pronto. Não tinha muito para onde correr. Nem fazia-se muita questão de ter pra onde correr nesse caso, né? Realmente, os próprios fabricantes faziam questão. Tanto é que, em certo momento, eles não fizeram muito esforço para separar Workstation e RISC Workstation. Na cabeça do público era uma coisa só. Sim. Pra quê que eles iam se esforçar em fazer? Então pronto. Mas é importante a gente lembrar, por exemplo, essa diferença do mercado das estações de trabalho. Você tinha basicamente as estações de trabalho de rede, as Network Workstations, e as estações de trabalho gráficas, as Graphic Workstations. Provavelmente a gente vai lembrar mais dessa segunda categoria, né? Era inclusive por mais que você fizesse outras atividades numa estação de trabalho para uma Network Workstation, o tipo de coisa que você fazia numa Graphic Workstation é que definia o que ela era uma Graphic Workstation e aquelas que não eram Graphic Workstation. Sim. O que você fazia em termos de gráfico era o que definia a categoria das estações de trabalho, né? É porque assim, muitas workstations eram utilizadas para desenvolvimento, pura e simples, eram utilizadas para algum tipo de processamento de dados mais sofisticado, mas não necessariamente computação gráfica em si. A computação gráfica era também a luzinha que acendia quando você falava workstation. Era usada para blockchain. Era o blockchain da época. E vai lembrar que as estações de trabalho eram equipamentos caros, muito caros para o nosso pobre bolso. Então era um custo assim de um automóvel. Eu lembro que eu estava na pós, eu fiz um trabalho no Laboratório Nacional de Computação Científica, que na época ainda era no Rio, mas no final dos anos 90 migrou para Petrópolis, e eles tinham uma sala de uso com algumas estações de trabalho livres para uso, estações da IBM rodando AIX, liberados para uso. Mas eu lembro que eu fiz um trabalho com o professor sobre processamento paralelo, e ele tinha uma estação de trabalho na sala dele, e era uma estação da IBM, e ele dividia a sala com mais um ou dois professores, e ele usava, e essa estação de trabalho era dividida por eles. Aí o exemplo que eu dei do PDP-8. Pois é, não era um micro, né? O custo era muito alto, batia assim, eu perdi um carro pular uma estação. Aí você vai pensar, porra, é caro pra caramba. Pensar que um mini computador custava o preço de uma casa. Um mainframe, né? Um mainframe custava de uma baita de uma casa, e requeria uma grande infraestrutura para funcionamento do mainframe. Porque o mainframe não é simplesmente o custo do computador em si, né? Você tem todos os
badulaques em volta tem que comprar junto, porque senão teu mainframe não funciona. Fora a licença do software. E entrar nisso. Não é trivial, longe de ser, né? Posso dar um valor aqui pouco desatualizado com relação a custo de mainframe? 500 mil reais. Eu lembro que eu ter lido sobre os System Z, tava partindo de 750 mil reais, os mais baratos. Agora as estações, eu lembro de ver estação a 20 mil, 15 mil. Hoje em dia, se você quiser, no ano da graça 2019, comprar a estação, você pode bater uma perna no Mercado Livre que você acha algumas à venda. Algumas, inclusive, é um preço até meio alto, visto que são máquinas com 20 anos de idade e não são exatamente retas. Também uma workstation nova, né? O conceito atualmente é de uma workstation. Você vai pagar realmente um preço, assim, né, César? Um preço próximo de um automóvel. Hoje você vai comprar uma workstation moderna, você vai morrer aí no preço de um automóvel de boa. Mas você vai chegar todo feliz na sua casa. Vai tirar muitas fotos e mandar pros amigos, só pra ele morrer de inveja. Fih, que casa? Pra pagar a workstation, o cara vai ter vendido a casa. Não, vai ter vendido o carro. Ele vai ter só pra voltar com a caixa no ônibus. Mais de uma caixa, né? Algumas caixas. O mercado das estações de trabalho começou a perder fôlego, começou a minguar com o aumento da concorrência dos clones dos IBM PC na segunda metade da década de 80 e na década de 90. Um exemplo prático, eu me lembro. Nós estamos no ano de 2019 e recentemente saiu o filme Toy Story 4. Toy Story 1 saiu em 1995 e ele foi todo renderizado em uma farm, né, uma fazenda, como eles chamavam, de várias estações de trabalho da Sun. Toy Story 2 já não foi renderizado em estações da Sun. Eles já partiram para usar IBM PC, máquinas PC compatíveis para fazer a renderização. Toy Story 1 foi renderizado nas estações da Sun, isso lá em 1990. Toy Story 2 já não foi. O 3 muito menos. E o último Toy Story foi em 2 PlayStation 4. Quase isso. Provavelmente. Enfim, então se a gente pegar na porrada de máquina dessas extra large na Amazon, tá tudo bem. Enfim, esse não é um podcast sobre renderização de filme. Uma coisa que tinha a vantagem da arquitetura PC é que começaram a adotar arquiteturas abertas. Padrão VGA, PS2, nos anos 90 USB, padrão IDE, para HD e posteriormente o SATA, o ISA depois pro PCI, que tá aí se recusa a morrer. E isso aí culminaram, inclusive, com algumas estações de trabalho vindo de fábrica, com processadores da família Intel x86. Eu lembro de um fabricante da Sun tinha algumas estações com um x86 nela. Não, todos os fabricantes acabaram enveredando por esse caminho, no final das contas. Ao menos aqueles que sobreviveram, né? Porque é questão de custo, né? Então, assim, apesar da ideia de ser um computador de uso individual, mas com grande capacidade de processamento, elas foram rapidamente recebendo complementos para você poder compartilhar os recursos com os usuários. Então você começou a ter terminal serial, terminal gráfico rodando o X-Window, ou seja, os Xterms. Eu lembro que na época que eu fiz a pós na UF, tinha 3 Xterms ligados a uma estação, eu não lembro se era da IBM ou da Sun. Aí eu lembro clássica, travou, o Xterm travou, não conseguia fazer, eu virei para um amigo meu que fazia comigo, eu virei, Marquinho, solução Microsoft. O quê? Desliga e liga. Mas Ricardo, desliga e liga. Ele desligou, ligou, daqui a pouco ele volta, funcionou. Falei, eu te disse? Basicamente, o computador sem disco, baita de um monitor, teclado, mouse e a caixinha de controle que estava ligado e que, obviamente, quem fazia o processamento era a estação, né? Era a workstation. Era a workstation que estava em algum lugar, né? No nosso caso, no nosso laboratório naquela época, era na mesma sala. E era o pessoal disputando para usar a workstation. Ninguém queria usar a estação da IBM, só eu que encarava usar aquela estação da IBM, mas todo mundo queria batalhar para usar a Sun, então o pessoal corria para os Xterm. Claro, rodava as coisas remotamente na estação da Sun, usava a da IBM de terminal. Todo mundo usava o mesmo micro no final das contas. O interessante do uso dos Xterms era também a fato de simplificar o gerenciamento das instalações, né? Você tinha somente uma máquina para você tomar conta. Sim. Quer dizer, uma única máquina para você ter root. Que significava, em instalações científicas, em centros de pesquisa, menos gente fazendo trabalho meio e mais gente fazendo trabalho fim. Estamos numa época automática pela internet. Quando chegava o CDzinho do Sunsolve com as atualizações do sistema operacional da Sun, né, tinha aqui um Pokémon lá, na frente da workstation, instalar o CDzinho de Sunsolve com os patches do Solaris. Sim, entrar no modo texto, né, no frame buffer, rodar o setup e deixar a máquina atualizando. A máquina parada enquanto isso. Exatamente. Acho que tinha inclusive que dar um init 1, dependendo do que fosse. Não é pra menos, né?
Mas enfim, vamos falar de post-it agora? Quer dizer, Não, quase isso. faz isso. Falar de fita crepe, computação 3M, né? Exatamente. É talvez a principal forma de identificar o que era uma workstation. Foram os workstation em especificação, né? Eram 3Ms. Montagem e manutenção de microcomputadores. Oh, desculpa. Meu Deus. Quase isso. Estava relacionado com a especificação da máquina, né? Ou em parte. A primeira delas era o primeiro dos M, né? Era o megapixel. Ou seja, as resoluções eram altas. 1000 por 1000. Tinha que ter pelo menos 1000 por 1000 pontos na tela. Pra começar a conversar, megaflops. Tinha que ter pelo menos 1 milhão de operações de pontos flutuantes por segundo. Ou seja, tchau, qualquer máquina 8086, 8286, 8386. E Megapenny. Ó, Mega Pênis, ok, isso. Custava pelo menos $10.000. Eles não conseguiram chegar próximo desse valor, né? Ficava sempre em 15 mil, 20 mil, mas tava lá. Pra quem não entendeu o trocadilho do Megapenny no caso é o centavo, né? Seria 1 milhão de centavos, né? Aí é $10.000. Então, o que você podia, outro tipo de aspecto, além dessas características, mas coisas mais técnicas, né? Processador de 32 bits, muita memória RAM na máquina, para as especificações da época, uma resolução muito alta, mas não necessariamente com muitas cores. Eu lembro que a estação da IBM que eu trabalhava tinha uma boa resolução. A imagem era mono. Não era mono não, mas assim, era poucas cores. Tinha acho que era 16 cores, não me lembro. Mas o monitor era grande. Era um monitor de tubo de 20 polegadas. E no caso aí você trabalhava com monitores grandes, 17, 19, 21 polegadas. Quase sempre com mouse, porque em alguns estavam usando o X-Windows. E por estar usando o X-Windows, sistema operacional Unix, ou padrão Unix, ou pelo menos compatível com a especificação do comitê POSIX. Ou como na prática simplesmente usavam derivado de BSD e tchau e benção. E vamos que vamos. Quem dera, né? Por último, né? Não, e por último, do que você poderia considerar como checklist da workstation, ela caber confortavelmente numa mesa sem que ela necessariamente seja uma mesa. Eu lembro que até os modelos da Sun, os pizza boxes, tamanho da caixa de pizza, com aquele monitor em cima e o HD ligado do lado de fora, num outro gabinete pequenininho do lado. Era o HD. HD extra. Não, mas eu lembro de uma da Sun que eu não tinha HD dentro dela, não, era ligado externo. Então era a caixinha menor, Lunchbox, que funcionava originalmente como um diskless, mas você podia espetar um HD SCSI. Sim, trabalhava por fora. Mas agora vamos chegar naquela parte que é legal do episódio, em falar de máquina. Vamos ter que primeiro voltar em 1980. Sim. Em Chelmsford, em Massachusetts. Em Massachusetts. Plá, plá, plá. Porque esse podcast a gente tenta ser o máximo inclusivo possível e respeitamos quem não consegue falar Massachusetts e consegue falar Massachusetts, porque às vezes a gente fala Massachusetts também. Então tudo bem. Massachusetts. Enfim, em Chelmsford, em Massachusetts, William Poduska funda em 1980 a Apollo Computer. Em 1981 lançou o DN416, depois rebatizado para DN1000, DN de Domain Node. Um DN100. DN100, que se vê com o DN, enfim. O DN100 era uma estação de trabalho com 2 processadores 68.000 a 8 MHz, monitor de fósforo verde, depois branco, e que rodava o sistema operacional Aegis. Aegis Egypt. Inspirado no Multics, escrito em Pascal, para provar que o Cisne não foi o único sistema operacional escrito em Pascal. Alegria do Ricardo, inclusive. Aliás, o curioso, ele tinha esses 2 processadores 68.000 porque, na verdade, o 68.000 não suporta memória virtual. Então, literalmente, eles colocaram 2 68.000 literalmente engatilhados. Quando um acessava um endereço de memória que era inválido, ele chaveava para o outro. E assim eles implementaram, de um jeito muito doido, a memória virtual do processador que não tinha memória virtual. Quer dizer, com 2 processadores. Mas aí a Motorola lançou o 68.010. Você não precisava fazer isso. O problema da Apollo simplificou a arquitetura do DN. E logo depois, um momento no futuro, depois, trocou a Aegis pelo Domain OS. Também POSIX. Olha, Apollo dominador, né? Não, doutrinador. Quase isso. Apollo doutrinador. Inclusive, sempre lembrando que rock é muito bom. Enfim, entre 1980 e 1987, a Apollo foi a principal fornecedora de estações de trabalho para aplicações de engenharia, com clientes como Boeing, Chrysler, Ford, GM. Ou seja, César, clientes que quase não trabalham com engenharia. Faltou um pouquinho, né? Basicamente, né, não tinha ninguém para trabalhar com engenharia. O resultado era que a Apollo estava na 3ª colocação na fatia de mercado, né, dessas workstations, só
estava atrás de IBM e HP, mas estava na frente de DEC e de Sun, graças a todos esses clientes que ela tinha na carteira. E o que é mais interessante, a Apollo, ela inventou o sistema de controle de versões. Era o DSE, o Domain Software Engineering Environment. Se você já usou CVS, SVN ou até Git, você sabe o que eu tô falando. Você é garotinho, juvenil, leite com pera que fica dando commit na master. Garotinho juvenil! Garotinho criado a leite com pera! Em 1989, ela foi com a HP. A HP desembolsou a quantia de 476 milhões de dólares. Abriu o talão de cheque, escreveu lá o cheque, 476 milhões. Com todos os zeros, 476 milhões de dólares, mais o zero lá. Enfim, aquela coisa toda. Foi gradualmente incorporando a tecnologia da Apollo e fechando a empresa ali entre 90 e 97. Até ela não existir mais. Até só virar uma lembrança. E acho que como, por raiva, ou sei lá por que motivo, né, eles fizeram isso, né? Bom, HP, né? Mais ou menos assim nessa época, 97, 96. Realmente no Brasil, acho que ela foi vendida em mercados emergentes. A HP, ela requentou a marca Apollo para lançar as impressoras Apollo. Era uma impressora de jato de tinta, né, colorida, de baixo custo, característica aquela combinação de azul e branco que elas tinham, né, que chamava atenção, e uma etiquetinha embaixo com algo como tecnologia HP. Para que ninguém notasse. Bom, depois eu falo de Apollo, vamos falar sem ordem alfabética, mas já na ordem alfabética, você tá falando mesmo? Vamos falar de quem já falamos em outras edições desse podcast, que é a Digital, né? Já continuando em Massachusetts. Também de Massachusetts, só que alguns anos antes. Talvez as Workstations tenha sido a última grande onda de empresas da costa leste, particularmente de Massachusetts. Eles acabaram se ligando por conta da área de MIT e companhia que ficava naquela região urbana. As próprias Lisp Machine, né, que talvez tenham incendiado essa ideia de fazer um computador pessoal com alta capacidade de processamento. Mas mesmo assim, se você for observar, enfim, depois disso, basicamente, né, foi tudo dominado pelo Vale do Silício. Mas enfim, não vamos nos antecipar. Só relembrando, a gente já falou no episódio de mini computadores, vocês já deviam ter ouvido, se não ouviram, voltem lá. A Digital Equipment Corporation foi fundada em 57 por Ken Olsen e Harlan Anderson em Maynard, Massachusetts, e foi a segunda maior empresa de computador dos Estados Unidos, só ficando atrás da IBM, na época de ouro da DEC, né? Vocês vão lembrar, a gente falou, ela fazia PDP, fazia VAX. Tecnicamente microcomputadores, né? Ou quase mainframe, mini computadores. Aqui o cara da pauta errou. Mas ela também fabricou workstation e também fabricou microcomputadores mesmo. E também fabricou estação de trabalho, né? Primeiro exemplo, vamos falar da DECstation. DECstations eram estações de trabalho que usavam processadores RISC da MIPS rodando Ultrix, que era o unit da DEC. Detalhe aí que elas realmente foram feitas para rodar Ultrix, elas nunca foram pensadas em rodar VMS. O OS F1 chegou a ser portado, mas nunca foi uma versão DECstation com Ultrix, então... E é aquela curiosidade de requentar a marca, né? O único membro da família da DECstation que não é uma workstation é uma máquina chamada DECstation 78, que é de 77, e que basicamente era um PDP-8 com um VT52 embutido dentro dele. A gente não falou originalmente, né? Elas foram introduzidas no mercado em 89, elas já são no final da década de 80, e foram vendidas até 94, quando elas foram substituídas pelas máquinas com o processador que ela mesma desenvolveu, né? O Alpha, de 64 bits. DEC Alpha. Detalhe que o DEC Alpha foi lançado em 1993, né? O seu passado o condena, não é isso? Elas foram usadas para o desenvolvimento do microkernel Mac, na Universidade de Carnegie Mellon, isso é a parte boa, mas no início elas foram usadas pela Microsoft para o desenvolvimento do Windows NT. Aliás, tem aquela lenda, né? WNT era o pessoal do VMS, então era a sequência. Nós falamos no episódio de Mini, né? Mini computador, daquele tiozinho lá da DEC que foi trabalhar na Microsoft, que simplesmente ele odeia Unix. O David Cutler. Odeia Unix, todos os pipes que ele representa. The worst episode ever. Foi ele que escreveu aquele livro, Unix Haters Handbook? Aí eu não sei. Não, eu acho que não foi ele não. Você foi outra galera. Enfim, alguém depois vai procurar aí que não... Mas se você achou legal esse negócio de DECstation e quiser brincar de escrever seu próprio Windows NT, você pode usar um emulador chamado de Xemu, que emula essa arquitetura. Deve ser uma maquinazinha mais parruda, né? Hoje em dia roda de boas. Já foi o tempo, né, que precisava de máquina mais parruda pra rodar. Hoje em dia qualquer coisa, você compra aquele chipzão e vambora. Enfim, mas esse não é um podcast sobre emulação de workstation. Aliás, um outro tipo de workstation que a DEC comercializou, aí foi parte de um papo que a gente começou a introduzir quando começou a falar de DEC, né? Foram as VAX Station, que basicamente eram o VAX dobrado e apertado para caber num gabinetezinho de computador de mesa.
Um gabinete desktop. A gente até comentou que o canal do YouTube que a gente sempre cita, né, o Retro Man Cave, Hello Cave Dwellers, ele recentemente pegou um VAX Station e fez manutenção. Então tem 3 vídeos explicando a história, tudo, fazendo a manutenção e colocando o VAX Station pra funcionar. É porque tudo no Retro Man Cave é em 3 partes, né? Oh, yeah. Eles usavam aquela CPU CISC que a DEC desenvolveu, na verdade, a CPU CISC que a DEC montou depois que ela pegou todos os 74LS e juntou num chip só, que é aqueles processadores do KD, a série KD e a série KA. Eles rodavam VMS, né? Depois o OpenVMS. E sim, né? Já falamos, né? É um VAX. É um VAX pra você botar em cima da mesa pra você dizer que é seu. Porque afinal de contas, pra quem tinha o desejo do VAX próprio, Era menos difícil assim, né? É, meu VAX e minha vida. Tem também os DEC Alpha AXP, esses eu lembro. Eu usei um desse. Você chegou a usar, né? É, não fala grande coisa. Para ele, se não me engano, para processador Alpha, foi o primeiro arquitetura para a qual o Linux foi portado, né? Depois do x86. Foi para ele e pro 68000, se não me engano. É, e o Alpha foi o primeiro processador de 64 bits, né? Foi o grande esforço da Digital. Sim, nos anos 90, processador de 64 bits. Vejam isso, crianças. A partir de 1993, quando saiu o Alpha, processador 64 bits da DEC, ela lançou diversos modelos de estações de trabalho baseados nessa arquitetura, que era uma série Alpha AXP, alguns rodando OpenVMS, outros rodando Digital Unix, que era o OSF1 com outro nome, e tinha outros rodando... gente, vamos e vemos. O SF1 era terrível, né? É, você nem consegue saber direito o que é. É o quê? De comer, de beber, de passar no rosto. Eu acho que no futuro a gente vai ter que pensar em fazer um episódio sobre Unix, né? E a gente vai ter que contar essas histórias, porque, cara, é uma confusão. É da onde esses nomes vieram. Mas você tava falando aí que outro sistema operacional você podia rodar no DEC? Ah, não, eles rodavam um negócio aí que dizem que alguns falam de sistema operacional, mas alguns consideram como um vírus, que era o tal do Windows NT. Então, foi isso que eu usei numa máquina da Alpha. Por isso que eu não me orgulho tanto assim. A gente já comentou há pouquinho tempo, sei lá, 2 minutos atrás nesse podcast, que o NT foi Launch System do Alpha e o Alpha foi, assim, tava lá no lançamento do NT. Broderagem. Tudo escalonal. Tudo junto escalonal, verdade. Mas eu lembro que tinha uma versão do NT que o pessoal instalou numa estação de trabalho na universidade. Aí o pessoal brincou botar, o cara foi lá fazer o trabalho de instalar. Aí instalou, rodou. E aí, o que você achou? Horrível, deixa eu reinstalar o sistema original. Não era uma Alpha. Eu lembro o primeiro contato com o NT 3.54, se eu não me engano. Acho que é 351, né? Ou 351. 351 foi assim, mas não era um Alpha no meu caso. A DEC foi comprada pela Compaq em 1998 e 4 anos depois a HP comprou a Compaq. Lembra aquela analogia da cadeia alimentar, do peixinho pequeno ser comido pelo peixe maior, que é comido pelo peixe maior? Então, a mesma coisa. As estações com processador Alpha chegaram a ser comercializadas pela HP, com o nome de Alpha Stations, rodando o True 64, que era o Digital Unix, que era o OSF1 com um novo nome. Quem deu esse nome cretino foi a Compaq. A Compaq sabia dar bons nomes. É, realmente, o True 64 era melhor do que o SF1. Vamos e venhamos. Convenhamos, né? É um nome cretino, mas é menos cretino do que o SF1. Era tudo pra não chamar de Compaq Unix. Agora pergunta, cretino, o que é esse link aqui? Esse link é um prospecto da época, escaneado por mim. Ah, tá. Ah, eu tô vendo aqui, verdade, né? Tá bem amarelado, hein? Sim, porque eu tava largado. Não importa onde irá o Windows NT, o Alpha XP estará lá. Irá junto. Que bosta, hein? Spec Int. Meu Deus, há quanto tempo eu não ouço falar disso? Spec Int, Spec Flop. Na época precisava. Inclusive porque esse material é material de nosso escaneamento. Uhum. Sim. É nós brincando de Jason Scott. Exatamente. Acabou a paz. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Para com essa sacanagem! Vamos clarear esse podcast agora? Vamos. Simone? Não, melhor. Ô, Cláudia, toca os Beatles aí. Here Comes the Sun. Here comes the sun. Here comes the sun. I say. A Sun Microsystems foi fundada em 1982 na cidade de Santa Clara, na Califórnia, por Andy Bechtolsheim. Meu Deus. Bechtolsheim, Vinod Khosla, acabou a cota de nomes mais difíceis, Bill Joy e aquele que foi o CEO durante um longo tempo delas, Scott McNeely. Aliás, dizem que tem uma certa influência a história deles no... Acho que tem aquele documentário que é o Silicon Cowboys, né? É o Silicon Cowboys que fala deles, que eu sei que o How to Catch Fire, a série, fala da Compaq.
Eu não sei. Eu acho que é o Silicon Cowboys que fala deles. Todo mundo, com exceção do Bill Joy, que veio de Berkeley. Vai lembrar que o Bill Joy era desenvolvedor do BSD Unix, BSD Berkeley Software Distribution, e ele fez a implementação do TCP/IP no BSD Unix, acho que é na versão 4.4, se eu não me engano. Acho que é 4.3, 4.2. Quando você lê Regents of Berkeley University of California, é culpa dele. E sim, e ele é o sujeito por trás do VI. Se você não consegue sair do VI, reclama com ele. A culpa foi dele. Você perguntou no Stack Overflow como sai do VI. A gente tá sabendo. Me lembrou no cara assim, como é que eu consigo gerar uma quantidade de caracteres de forma aleatória? Simples. Pega uma pessoa que não sabe nada, abre o VI e manda ele sair. Cara, exatamente isso. Desculpa, Bill Joy. Inclusive, se você nunca se perdeu ao sair do VI, você é privilegiado sim. Aliás, diga de passagem, com todo respeito, Bill Joy, desculpa, VI não é de Deus não, cara. Aquilo ali é do demônio. Meus alunos comentam no final do curso, eu falo de editores de texto, um básico pra eles. Cara, não. Eu pulo VI, eu falo pros meus alunos, VI é coisa do demo. O VI é depois que você, no caso o Vim, né, depois que você aprende, você não quer mais outra coisa. O problema é que até você aprender, né? Ah, sim. Infelizmente, esse não é um podcast sobre VI. Inclusive, nós não ensinaremos a você como sair do VI. Não, nem um pouco. Te vira. Aliás, o VI é reto. Existe o VI para MSX, tá? Sim, o VI é pra lá de reto porque ele não existe mais, né? Ele é código da TT. Todo mundo que usa o VI hoje usa o código do Vim, que é originário do Steve, e que é originário do Amiga. Então, assim, o Vim é retro. O mantenedor hoje em dia é o Brett Melsler, não é o nome dele esse, né? Bran Molenaar. Não, é o criador, inclusive, né? A primeira versão foi de Amiga, depois foi feita uma versão, acho que pro S2, porque o editor que vinha no S2 era uma bosta, e foi portada para os sistemas operacionais. Mas esse não é um podcast sobre editores de texto. Já fizemos um. Não é um podcast pra gente ficar falando bem ou mal do VI, né? Aliás, o VI, vocês sabem que tem... Eu falo pros meus alunos sempre o seguinte, lembra? Existem duas categorias de pessoas no mundo. As pessoas que odeiam VI e as pessoas que um dia vão odiar. E, mais uma vez, esse não é um podcast para ensinar você a sair do VI. O primeiro produto da Sun foi o Sun 1. Sun 1, né? Sun 1. É o Sun número 1, que era uma estação de trabalho baseada no 68000 da Motorola, desenhada pelo Andy Battletoads, né? Boa. Beck Tolsheim, deve ser judeu, pelo Shine. E rodando, no caso, um port do UniPlus 7, que era Sun OS, que posteriormente foi substituído pelos Solaris. O UniPlus 7 era uma versão do Version 7 Unix, portado pela Unisoft, uma empresa que só fazia port de Unix. A máquina tinha 256 KB de RAM e, posteriormente, o Sun OS foi renomeado de Solaris, mas é bem assim, né? Você ainda esbarra em Sun OS se você entrar em cantos obscuros do Solar. No boot já aparece Sun OS. Você fala Solaris, você instala o Solaris, mas na hora que você olha assim de máquina, ela abre um sorriso sarcástico e escreve Sun OS na tela. Aliás, pra quem tá pensando que o nome é alusivo ao Sol, né? Sun, na verdade, Sun era a abreviação de Stanford University Network. Não era o Astro Rei? Não era o Astro Rei. Nem tudo foi feito pelo Sol. Com exceção da série Sun 386i, que eles venderam entre os anos de 1988 e 1990, ela trabalhou com 68000 da Motorola muito tempo. Mas em 1988 ela migrou para os processadores Spark, que era um projeto deles mesmos, 32 bits, depois eles licenciaram o projeto, então foi um projeto aberto. Diversos outros fabricantes, depois até as próprias máquinas deles eles compravam processadores Spark de outros fabricantes, né? Da Fujitsu, da Waytech, da whatever. Eles licenciaram o projeto para que outros fizessem. Tanto que hoje em dia o projeto do Spark, o site, como uma vez, era .org, se eu não me engano. E era 32 bits e em 1995 ela começou a usar os Ultra Spark de 64 bits. Eu lembro de uma revista, uma Unix Magazine, cuja matéria de capa era o advento do Ultra Spark. O editorial da revista, né, o editor, criamente sarcástico, né? Estamos no 95, né, quando ele fala sobre a evolução do sistema operacional de 32 para 64 bits, ele comenta sobre o Microsoft com a seguinte citação, né? Poxa, a Microsoft chegou agora em 32 bits. Apesar dela ter uma certa capacidade gráfica, não era o foco das estações da Sun. Era usado principalmente para infraestrutura de rede, ou seja, se você trabalhou em algum provedor de acesso nos anos 90, caro ouvinte, você viu uma Sun pelo menos por lá. É muito comum. Se você viu também infraestrutura, por exemplo, em universidades, era muito comum. Eu topei com estações da Sun na graduação e na pós, principalmente na pós. Era uma máquina de desenvolvimento, né? Sim. Aliás, uma das coisas pelo Linux, uma coisa que eu acho que eu não lembro se eu comentei no episódio passado, no 100, foi que eu usava exatamente as mesmas ferramentas
ferramentas para desenvolver o meu trabalho para tese na universidade eram exatamente as mesmas ferramentas que eu usava. Era o G77, era o meu meditor, tudo eu podia trabalhar em casa. Então eu trabalhava no meu K6 Zoom 300 e eu não precisava ter que me deslocar durante 2 horas numa condução para ir para a universidade para escrever código, para experimentar, para rodar a mesma coisa. E isso para mim foi uma grande vantagem. Uma das coisas que me fez me encantar pelo Linux. Era uma máquina forte em desenvolvimento, tanto que a gente tinha na universidade, na época tinha uma maçã, acho que era uma Ultra 10, ou Netra 10, acho que era Netra 10 o modelo, que era tão gabinetinho bonitinho, branco, com os detalhes em azul, e aí todo mundo conectava, não tinha SSH ainda não, crianças. Logava via Telnet e rodava os códigos lá, e trabalhava nela. Nessa época não tinha hacker. Aham. Hacker? O que é isso, gente? Não tinha hacker ainda. Conheço o hack. Hack pra botar a televisão em cima. O hack que você coloca servidor? Mas também hack de rede, montar infraestrutura de rede. A Sun foi uma empresa lucrativa desde o começo, desde a sua criação, mas com a explosão da internet, ela começou a fazer muito dinheiro, e aí com essa quantidade de dinheiro que ela estava ganhando, ela tinha que reinvestir contratando mais mão de obra. Aí teve vários projetos nos anos 90, os projetos dos NCs, dos Network Computers que eles tiveram, então a Sun também fez alguns. Aliás, de vez em quando aparece uma venda aí em Mercado Livre. Um ouvinte nosso tem um NC, um abraço pro Sérgio, lá de Salskis, acho que é um Fire, se não me engano, não me lembro o modelo. Ele vai botar aí nos comentários. Depois vocês tiverem, pula lá no comentário, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que o Sérgio vai colocar. E aí eles começaram a investir. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.